JavaScript, eu fiquei com a InfoQ, né? Brasil e a americana, né? E aqui no Brasil eu vi algumas coisas aqui sobre JavaScript, algumas notícias também, algumas informações sobre um artigo do Java 7. Então aqui na parte do JavaScript, eu vi uma notícia interessante que fala que o Chrome, né, os engenheiros do Chrome, eles anunciaram que recentemente algumas implementações no V8, né, que tornarão compatíveis aí algumas coisas algumas funcionalidades futuras do JavaScript, né, no projeto Harmony. Esse projeto, né, foi criado por um comitê, né, da ECMA, né, que quem não conhece é um comitê de empresas que decidem, né, o que vai ser colocado no JavaScript. Algumas coisas, tipo um escopo Lexo, né, você define lá você ao invés de usar var, você vai poder usar let, para você poder definir o escopo da variável, né? Então você pode falar para ela existir dentro de um determinado escopo, né? Então, e da mesma forma também ela pode ser utilizada como um complemento do var para evitar erros lógicos, né? No caso, para trabalhar com escopo mesmo. E algumas outras coisas também de coleção, tipo, algumas coleções vão ficar mais eficientes, né? A gente não tem uma eficiência muito boa hoje para trabalhar com coleção no JavaScript, eles melhoraram isso daí. E um outro tipo de mapa chama Wikmaps, né? Que é um tipo de mapa para identificar, que vai possibilitar que o garbage identifique quando não está sendo mais utilizado. Então ele vai verificar que aquele valor não está mais sendo utilizado e ele vai retirar da memória. Então vai ficar mais performático trabalhar com mapas no JavaScript. E também proxy, né? Um proxy que pode ser utilizado para simular um objeto, né, na função JavaScript, igual a gente faz no Java hoje. Então algumas coisas algumas melhorias futuras do JavaScript que já vão estar disponíveis muito em breve no Chrome. E aqui mais uma informação, uma notícia que eu vi interessante, que acho que é um pouco meio a nossa história aqui, né? Equipes pequenas são dramaticamente mais eficientes. Eu achei interessante, quis pesquisar um pouquinho. Esse Carl Erickson, né, desenvolvedor e presidente da empresa Atomic Objects, ele defendeu uma ideia no blog dele, fez uma pesquisa e tal, e ele disse o seguinte, que a equipe de 5 pessoas produzem o mesmo trabalho de empresas com mais de 20, praticamente no mesmo tempo, né? Aí aqui o tempo acho que de uma semana aqui, ó, tipo, uma empresa com 20 colaboradores leva mais ou menos aí um projeto de 100 mil linhas de código, leva mais ou menos 8,9 meses. Uma equipe de 5 leva 9,2 meses, ou seja, algumas semanas a mais e fazendo o mesmo trabalho, né? Então é uma coisa que a gente já vem fazendo aqui, né, trabalhando com equipes pequenas e tal. E aí, lógico, os motivos a gente sabe, né? O foco, né, é muito mais fácil a comunicação, né, as reuniões ficam mais objetivas, né, tudo que nós já conhecemos. Então, é mais uma confirmação que nós estamos no caminho certo, né. Aí, da conclusão aqui, ele disse que equipes pequenas são dramaticamente mais eficientes, né, que empresas grandes. E aí, outra coisa boa também é que com isso você diminui o custo, né. É muito mais barato você manter uma equipe de 5 pessoas que manter uma equipe de 20. Né? Então, uma informação aí que nós estamos no caminho certo. A outra aqui é mais técnica, que algumas coisas do Java 7, nós já até vimos algumas informações, eu copiei o artigo aqui, né? Estava dando uma olhada. Não lembro se o Faria comentou sobre isso daqui, que é o separador de dígitos literais. Então isso aqui é bom, ficou pequeno aqui, isso aqui é bom, porque olha só, a gente vai poder escrever números colocando um underline, né? Então a gente pega um número grande, por exemplo, aqui, né? A gente vai poder colocar o underline para visualmente ficar mais fácil da gente conseguir compreender. Então no código, olhando para isso daqui, com o underline, a gente consegue saber que número que é. E aí na hora de compilar, o compilador ele ignora esse underline e considera o número normalmente. Então vai ficar mais fácil para a gente ver. E até também para decimal inteiro, né? Acho que tem outros exemplos aqui numa classe. Então a gente vai poder colocar underline, tá vendo? 1000, tal, 100 mil, então vai ficar mais fácil para a gente poder visualizar, né? Também tem para binários, a gente usa pouco, então acho que não compensa falar, mas também para binário também
vai ter essa facilidade na visualização, né? E deixa eu ver aqui em cima, aqui embaixo, o switch, né, com string, que é um negócio, deixa eu passar aqui, é um negócio interessante que a gente não tem hoje, né? A gente não tem hoje switch que vai possibilitar a gente utilizar string no case, né, e como parâmetro também. A inferência na criação de objetos, né? Então, é coisa que a gente já utiliza já com maps hoje, né? A gente não precisa ficar definindo, por exemplo, quando vai fazer um new de um hash map, definindo os tipos de objeto, né? Mas isso já vai ser nativo do Java também. Acho que o André comentou na apresentação que ele fez, falando sobre essas novidades aqui do Java 7. E também algumas simplificações na invocação de métodos do varargs também, né? Então vai ficar mais fácil, a sintaxe vai ficar mais simples, né? Vai ficar mais fácil trabalhar com esse tipo de coisa. Acho que isso aqui é. E outra coisa aqui interessante são o gerenciamento automático de recursos. Então, hoje, por exemplo, quando você vai trabalhar com um arquivo, você precisa abrir o arquivo, tá? Você começa a escrever nele, tá? Você precisa fazer o close, você precisa depois liberar esse recurso. Se você não liberar, ele vai ficar ocupando espaço lá. E isso no Java 7 vai ser automático. Quando você fechar um arquivo, ele já vai automaticamente liberar esse recurso. E também o multicast, né? Que é tipo assim, quando você esperar um exception, né? Hoje a gente faz assim, se der um exception tal, faz isso. Aí cat isso, cat aquilo outro. Você coloca assim, dessa forma, né? Hoje. Você define vários cats. E no Java 7 você não vai precisar mais fazer isso. Você vai poder fazer assim, ó. Você vai poder colocar, você vai poder colocar sim, desse jeito, né? As exceções separadas por pipe. Aí ele vai verificar, caiu nessa exceção, ele executa lá o tratamento. Você não vai precisar mais ficar colocando vários blocos, né? Vários blocos de cache, vai ficar mais fácil. E aqui na InfoQ americana, eu vi um pouco desse Travis, né? Acho que é assim que se pronuncia, que é um framework para Rails, Program Rails, para integração contínua, né? Então ele fala da integração contínua, da evolução no Cloud Computer. E esse framework é legal por quê? Porque ele permite que você execute os testes em diversas versões do Ruby, diversas versões do Node.js, diversas versões, por exemplo, de PHP, enfim, e de várias outras coisas, do Erlang. Então você não só faz o teste na versão que você está usando, mas você garante compatibilidade com as versões anteriores, né? Para quem trabalha, por exemplo, com várias versões lá tal, e está mudando de versão, o cara consegue verificar se aquilo que ele fez vai continuar funcionando, melhor dizendo, né? Nas versões anteriores. E ele funciona com o Node.js, né? Então é uma melhora que eles fizeram aqui, né? No caso para teste de integração contínua, do Rails. E outra coisa que eu vi aqui é um artigo, copiei algumas partes interessantes aqui, que é o teste de automação, né? E o teste de automatização, melhor dizendo, e o delivery contínuo, né? Então ele diz o seguinte, que com o passar do tempo, a complexidade do sistema aumenta e, consequentemente, o tempo de execução dos testes também. Isso a gente vê hoje, né? Quanto mais tempo vai levando, mais fica difícil executar os testes. Então o melhor é o quê? É que isso aí esteja num servidor de integração contínua. Aí tem um gráfico que ele mostra aqui, por exemplo, o tempo que você leva. Aí tem 3 times aqui, né? Não sei se dá para ver direito. Tem 3 times e cada um com um projeto. E aí ele mostra o tempo que você leva para executar isso daí manualmente e o tempo que você levaria se você estivesse utilizando integração contínua, né? Então esse time aqui, por exemplo, lá nem utiliza, né? Esse time B, ele utiliza, e olha, aqui, por exemplo, quando ele está levando 1000, por exemplo, seria 1000 minutos, aqui embaixo ele está levando cerca de quê? Sei lá, 200, né? O time C, por exemplo, olha a diferença. Quando tu leva aqui uns 400, não está levando, sei lá, nem 50, né? Então a diferença, o tempo que você ganha é muito grande, né? Aí tem até uma conta que ele faz para explicar esse gráfico, né? Aqui embaixo, depois quem quiser ver, vai entender um pouco mais sobre isso. E outra coisa que ele faz aqui é que, além de reduzir o tempo, reduz também o custo. Por quê?
porque você dá produtividade para os desenvolvedores, né? Você não precisa ficar lá toda hora executando teste. Geralmente a gente faz isso no final e descobre depois que quebrou um monte de teste, aí você tem que ir lá corrigindo, você perde tempo, né? Então quando você tem um teste de integração contínua, como a gente tem hoje o Go, inclusive ele recomenda usar o Go também, você consegue ver que quebrou um teste quando você dá o commit, então você não precisa ficar se preocupando em ficar rodando o teste toda hora ali, né? Teste de tudo no caso. E também porque você tem menos pessoas para executar o teste, não precisa, como eu disse, não precisa ficar toda hora uma pessoa ali executando. Você coloca aquilo lá, deixa armazenado no servidor, configura e aquilo vai garantir para você que está tudo funcionando. Então com isso você reduz também o custo, né? E também tem um gráfico aqui, né, daqueles mesmos times lá, o custo que cada um tem. Então você vê, aquele time lá que não tinha integração contínua, o custo dele, olha a diferença dele comparado com os outros, né? Então, ou seja, quanto mais testes você tiver integração contínua, menos custo você vai ter, né? E aí tem algumas informações que ele coloca, tem várias outras coisas. Eu copiei algumas coisas interessantes aqui desse gráfico, né? Eu achei legal. Ok? E é isso daí. Obrigado.